professora Marli, que é vereadora e avó de paciente raro, irá falar um pouquinho para nós sobre rede de apoio como base dos pacientes raros. A professora Marli, como carinhosamente gosta de ser chamada, é de Belo Horizonte, deixou as salas de aulas para trabalhar pela população da cidade que tanto ama. É professora há mais de 45 anos, tem 2 filhos, Marcelo e Adriano, 11 netos, e é casada com o Zé Guilherme. Só o Marcelo tem quantos filhos? Os 2 filhos, então, têm muitos filhos. A Mariazinha, sua neta mais velha, nasceu com síndrome de Cornélia-Delande, uma doença genética rara que se caracteriza por múltiplas anomalias congênitas. Ela superou todos os prognósticos médicos e incentivou sua avó a lutar pelos raros. Por favor, professora Marli. Em 2019... Em 2019, a professora Marli ajudou a fundar a Casa de Maria, a primeira casa de acolhimento às pessoas com doenças raras do Brasil. Conquistou a instalação de salas multissensoriais em 27 escolas, para ajudar alunos com deficiência, transtorno do espectro autistas e doenças raras. Em 2024, foi reeleita com 23.773 votos, a segunda maior votação da cidade. Professora Marli atua, sobretudo, em defesa da educação, das mulheres, da saúde e da inclusão. As leis e as emendas parlamentares que ela destinou para essas e outras áreas ajudaram muitas pessoas. Ela também tem um olhar diferenciado para as comunidades e trabalha diariamente para atender as demandas da população de Belo Horizonte. Professora Marli, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui em Belo Horizonte. Eu já te acompanho há um longo período, já te conheço há um longo período, e é um trabalho realmente exemplar em prol dos raros, não só você, como toda a sua família. Muito obrigada por estar aqui hoje. A palavra é toda sua. Bom dia a todos. Ela já falou tudo que eu ia falar, uai. Pessoal, nossa luta é tão difícil, né, doutora? Eu acho que todo mundo que tem um raro, ele precisa de bons médicos e uma excelente advogada ou um advogado. Porque tudo que o raro precisa tem que ser com advogado do lado, né? Vou começar do início, tá? Eu casei, eu criei meus filhos em sala de aula com muita luta. Eu trabalhava 2 horários, ônibus, como qualquer uma de nós aqui, né? Como qualquer dona de casa, esposa. E eu optei em colocar os meus filhos em escola particular, porque eu tinha bolsa de estudo, eu acreditava que a escola particular seria uma educação melhor para os meus filhos naquela época. Eu já vou fazer 70 anos. Eu, inclusive, passei para dar aula no município, mas eu ainda achava que a escola particular era melhor. E assim eu fiz. Graças a Deus, lá na minha casa, você sabe que a gente tem 2 maneiras de conhecer ao Senhor. Ou é pela alegria, que ninguém usa alegria, né? Geralmente ninguém, nessa hora, procura Deus. E na pior hora da vida da gente, que foi o que aconteceu na minha família. Nem quem está comigo sabe disso, meus assessores não sabem disso, mas eu conheci Deus no pior momento da minha vida. Eu perdi tudo que nós tínhamos, que era muito pouco, e nós perdemos. Mesmo assim, eu continuei incentivando meus filhos que o maior legado nosso é a educação. Eu sempre acreditei numa boa educação, por isso eu fiquei 45 anos em escola. Bom, essa parte foi muito ruim, eu nem gosto de falar. E aí veio a parte boa, tive 2 filhos maravilhosos, que, como toda mãe, eu lutei muito, né, para que eles chegassem aonde precisavam de chegar. Mas eles aprenderam que o estudo, a educação, era aquilo que ninguém ia tirar deles. Porque nós perdemos tudo, viu, gente? Tudo. Mas a educação e a fé em Deus nós não perdemos. E eu levei eles do mesmo jeito que eu coloquei na escola, eu coloquei no esporte e dentro da igreja. Tinha uma igreja ali no Belvedere, Nossa Senhora Rainha, e o Marcelo, meu filho caçula, ele sempre foi muito assim falante, sempre olhou pelo próximo, e ali
o Adriano, que era o mais velho, animou com a igreja e ficou assim ajudando o padre, sendo professor de crisma. E que continuou estudando. E o Marcelo, o padre Alexandre, chamou Marcelo e falou: Marcelo, tem 5 meninos para fazer perseverança, mas assim, com muito custo. E o Marcelo engajou ali na perseverança. Ele chegou ao ponto, gente, de pegar todas as músicas da igreja, aquelas músicas que a gente canta todo domingo, ele conseguiu gravar um CD com as músicas em ritmo de escola de samba. E aí foi um sucesso. Televisão, rádio, todo mundo, Marcelo, Marcelo. E o Marcelo catequizava de um modo alegre, leve, que os jovens gostavam. Daqueles poucos amigos ali que hoje são a base de tudo que o Marcelo faz na vida dele. Estes amigos é que dão o ânimo para ele ter a vida que ele tem. Bom, quando o Marcelo, no final da perseverança, ele estava com quase 600 perseverantes, 600 jovens que acreditavam que ali era a base da vida deles. E aí o Marcelo conheceu uma moça na igreja, Tininha, e casou com a Tininha. Ele era novinho. O dia que ele chegou perto de mim e falou assim: mãe, eu resolvi casar. Eu falei: não. Aí, gente, eu comecei com uma tosse. Tem 14 anos que eu tenho essa tosse. Médico nenhum, doutora, descobre o que eu tenho. Nenhum. Até essa semana eu fui fazer um exame, ninguém descobre. Eu acho que porque o ninho vazio, né? Meu filho ia sair de casa. Casou. E logo depois, com 1 ano de casado, a minha nora engravidou. Não, um neto, né? Todo mundo muito feliz, um neto. No primeiro ultrassom dela, demorou até. O médico, no final, chamou os pais dela, eu e meu marido, estava todo mundo felicíssimo, e eles perguntaram assim: vocês têm alguém na família que tem algum problema? Não, ninguém tinha. Não. Aí começou uma outra luta que a gente não conhecia, né? Cada ultrassom que a minha nora fazia era uma notícia diferente. Cada ultrassom era, sabe, um desânimo. E num desses ultrassons, o Marcelo me chamou: mãe, vamos onde? Qual igreja que você quer ir que você dá catequese? Eu dava catequese em 3 igrejas. Mesmo dando aula em 2 escolas, eu tinha tempo. E nós fomos na Nossa Senhora do Carmo. Nós chegamos lá, a igreja estava fechada, tinha um grupo de senhoras, e eu falei: não, Marcelo, eu não vou fazer isso com elas, não. Ele falou: não, mas eu vou ficar aqui. E ele ficou, sabe? Ele falava assim: Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu estou tendo? Por que eu estou passando por isso? Eu tô com você, lado a lado. Olha o tanto de jovens que nós temos. Bom, gente, e aí foi. E logo que ele saiu da igreja, um médico chamou e falou: Marcelo, essa criança não vai nascer. Não vai nascer. E a minha nora, ela tem uma vida privilegiada. O pai dela, assim, pôde pagar muitos médicos, muitos exames, e aí, com 8 meses, a Maria começou a demonstrar que estava para nascer, com 8 meses. Foi tudo diferente do que acontece com a gente. Tudo diferente. Num domingo à noite, correram com ela para o hospital. Como ela não ia nascer com vida, o padre Alexandre, que era da igreja do Belvedere, ele capacitou o Marcelo para batizar a Maria. Falou: ela nasce, você batiza e entregamos para o Senhor. Gente, ela nasceu, o Marcelo batizou Maria. Maria, todo mundo sabe, Maria, né? E aí, está a Maria aí. Está fácil? Não está fácil. Vocês vão me perguntar assim: você sabe o que ela tem? Sabemos, ela tem a Cornélia. Ela tem a Cornélia de Langes. Ela é diferente do que a doutora falou, porque ela já nasce diferente fisicamente. Ela é toda diferente. É uma menina bonita? Não é.
como que é o nascimento da Maria? Desde a hora que ela nasceu, já é estranho, sabe? Porque, gente, eu começo até a tremer. Por quê? Até os médicos, eles querem ver como é que é a pessoa que nasceu, aquela pessoinha, como é que ela é. E ali... Obrigada. E ali, pessoal, começa. 3 meses de CTI, mas ela não estava morta. Ela estava reagindo. E nós tivemos a sorte, a médica responsável pelo CTI era mãe de um ex-aluno meu. Então, quando ela descobriu que ela era minha neta, muda, né? Quando você tem uma pessoa assim mais próxima, muda. E aí o Marcelo resolveu lutar pela filha. Ele falava: Senhor, eu troco a minha vida pela vida da minha filha. E foi uma luta, gente, porque não tinha médico que soubesse explicar para a gente a doença, ninguém. Nessas horas, não adianta você poder pagar e nem você ter muito conhecimento. É agarrar com Deus, E aí, o Marcelo conversando, falaram assim com ele: Marcelo, não tem jeito, você vai ter que tentar outras coisas para ver se você consegue ajudar a Maria. E o Marcelo teve a ideia de entrar para a política. Marcelo falou assim: quer saber? Eu vou tentar ser vereador, porque vereador consegue fazer alguma coisa. E ele, só com a igreja, conseguiu se candidatar e conseguiu a eleição de vereador. Bom, aí é uma história longa e tudo. Depois o Marcelo, com 2 anos de vereador, já conseguiu ir para deputado federal pelo trabalho que ele começou a fazer com doentes raros. Mas aí, como todo filho, ele parou e falou assim: oh, meu Deus, eu lá em Brasília eu não estou conseguindo fazer em Belo Horizonte, porque eu tenho que começar lá, em Minas Gerais. Aí ele convidou o meu marido para, junto com ele, também se candidatar para eles conseguirem maior apoio para doenças raras. Nem assim, gente. Meu marido conseguiu ser eleito e eles falaram: qual que é o erro nosso? Onde que a gente está falhando? Eu falei: gente, para você construir uma casa, você começa com o chão, com a terra ali, ó, os cimentos. Até hoje vocês não sabem disso. E aí que eu entrei. Eu, confortável, 45 anos de sala de aula, dava aula sábado, domingo, feriado, porque meus 2 filhos já tinham casado. E igreja era o que eu fazia. Aí eu falava assim: o dia que eu aposentar, na minha época, a sessão da tarde era Elvis Presley. Mas eu não via, eu era doida para ver aqueles filmes, porque o final era feliz, né? E eu falei: eu vou aposentar para ver. Aposentei e não consegui parar. E aí o Marcelo falou: mãe, para ajudar os raros, tem que ter vivência com os raros. Não pode ser o meu melhor amigo, ninguém. Tem que ser você. Você topa? Topo. E fui. Gente, entrei ali pedindo um por um. Na época, eu disputei, e foi a Duda Salabé e o Nicolas que ganharam de mim. Eu fui a terceira, mas eles não estavam ali para ser vereadores, eles queriam acima. E eu estava para ser vereadora. E eu fiquei sozinha, mais bem votada na minha primeira eleição, porque eu lutava pelos raros. Ninguém me vê em jornal, ninguém me vê no rádio, ninguém me vê na TV, só na época de eleição. Sabe por quê? Porque a nossa causa não interessa para ninguém. A Maria não interessa para ninguém. O que interessa são as leis, é a política pública. Por exemplo, eu agora, uma das últimas leis que eu consegui com a minha equipe do gabinete, para vocês saberem, no gabinete não tem nenhum amigo nosso, no nosso projeto, nenhum parente, são pessoas que nos ajudam a conquistar esse voto. Uma lei que eu gosto muito é o cartão dos raros. Vocês conhecem?
O cartão dos raros é para dar visibilidade, que é o que nós mais precisamos. Na minha primeira vitória na política, o Alexandre Calil me chamou e falou: professor, o que você precisa aqui da prefeitura? Eu preciso que vocês deem visibilidade para os raros. Enche a cidade de outdoor, mostrando o que são os doentes raros. Vocês viram isso? Não. Ninguém viu, porque não teve. Não teve nada. Nada do que eu pedi. Nada do que eu pedi, eu consigo assim, fácil. Aí eu falei, quer saber, eu vou ligar a minha experiência com a Maricotinha com a educação, que é o que eu sei fazer. E assim eu fiz. E assim eu estou conseguindo. E eu chego nas escolas, e às vezes a professora escondida, porque geralmente a professora de escola pública não vai votar em mim, não vai. Porque, né, elas são mais para a esquerda do que para o centro, para a direita. Mas elas gostam do meu trabalho. Elas sabem que, através do meu trabalho, da política pública, eu coloquei 27 salas multissensoriais. Onde que eu aprendi essa sala? Eu aprendi porque, na primeira inauguração da Casa de Maria, que é a Casa dos Doentes Raros, que nós batalhamos, a nossa fila de espera, gente, já tem 250 famílias raras para poderem estar lá com a gente. Então, essas salas são as salas que fazem com que os doentes raros consigam progredir. É fácil? Não. Tem doente raro que entra ali, que tem de todas as idades, né? Não tem tão velho, não tem idoso, mas são crianças que já nascem. Por sinal, o teste do pezinho ampliado é uma lei do Marcelo Aro, ele que conseguiu ampliar a lei do pezinho raro, do teste do pezinho. Eu coloquei 27 salas em Belo Horizonte, mas ele está colocando em todo o interior de Minas Gerais. A PAI está conseguindo entrar em todas as cidades de Minas Gerais. Agora, com meu marido, eu viajando para inaugurar salas multissensoriais, vocês não têm noção, gente, do que essas salas estão fazendo no nosso estado, na nossa cidade, na nossa educação. Vocês conhecem a maioria aqui de Belo Horizonte? Não? Pois é, aqui em Belo Horizonte nós temos um colégio tradicional que é o Imaculada, na Rua da Bahia, ali perto da melhor EMEI que nós temos, que é a EMEI Timbiras. Eu e a minha equipe, nós já fomos em mais de 150 escolas da rede municipal. E a EMEI Timbiras, quando eu fui lá a primeira vez, eu falei, nossa, que escola ótima para a Maricotinha, porque a Maria, pessoal, ela nunca estudou. Ela nunca estudou. Ela não tem nenhuma escola que fale, venha. Então, eu começo a falar uma coisa, eu vou pulando para outra, porque eu fico até perdida, meu tempo é mínimo aqui hoje. Cada escola que nós vamos, nós temos uma ideia de um projeto para os raros. O projeto da mãe ter o direito de colocar o filho e os irmãos na mesma escola é lei nossa. Sabe, rampa acessível, elevador, tudo somos nós que lutamos, e é tudo com briga. Eu chego nas escolas, as professoras já estão correndo. Nossa, está chegando a professora Marli, e tem nutricionista, tem a sala do AEE, como que está? Gente, é uma briga. Vocês não imaginam, essa escola, o Colégio Imaculada, nós passamos meses negociando com o prefeito Fuad, para a aquisição daquela escola. Minha equipe toda, a gente ia para o EMEI cheio de poeira, de obra, e nós escolhemos um andar só para os raros, porque eles iam ter o andar deles, o banheiro deles, o elevador já pronto, a rampa. Vocês não vão acreditar, tudo pronto. Até vídeo que eu não sou de fazer, eu fiz para falar para os raros que nós teríamos um espaço lá. No dia da inauguração, Betânia, nos tiraram. A equipe da inclusão da prefeitura nos tiraram. Não teve o espaço dos raros. Os raros não estão lá. Agora, daqui 2 semanas, nós vamos lá, né, Gabi? Nós vamos lá ver como é que está a inclusão lá. Porque eu nunca vi inclusão sem doente raro. Eu chego nas escolas, eu fico assim, você tem cadeirante?
Ah, tem um, mas já não está vindo mais. Tá. Se tem algum aluno surdo, gente, pode falar surdo e cego, tá? Hoje em dia, tudo é o corretamente, a gente tem que mudar tudo que a gente faz. Não, a comunidade surda fala surdo, a comunidade dos cegos, cego. Então, o pessoal tem mania de enfeitar. Nós não queremos enfeite com nada, não. Nós queremos a realidade. É chegar no hospital e ser atendido, é poder chegar no pronto-socorro e ter pessoas capacitadas. Nós temos surdos que chegam no gabinete e reclamam que, quando chegam no hospital, não tem quem compreenda o que eles estão precisando. Já fizemos lei para isso. Nós tivemos que fazer uma lei agora. Eu tenho meu chefe de gabinete, ele é da igreja igual eu, ele é diácono. Agora nós estamos tentando uma lei para os hospitais deixarem padre entrar, para poder acalentar as famílias. Ai, já estou acabando. Pessoal, eu venho em uma outra época depois. Bom, então, deixa eu falar para vocês. Então, o que acontece? Eu acho que isso que a nossa doutora falou é tudo que a gente tem que saber. Mas isso tudo, gente, precisa de colo com raro, precisa de atenção com raro. Agora, a Maria, nessa última passagem dela para o hospital, ela alimentou e a comida foi para o pulmão. Então, a vida dela está sendo toda mudada. E, para fazer isso tudo que ela está fazendo, ela tem que tomar anestesia geral, que é onde ela teve 2 paradas. Depois da parada, a Maria, nós observamos a voz, né, que estão mais perto, ela parou de sorrir. E outra coisa, como que agora ela vai alimentar por tubo, se uma das poucas coisas que ela faz com prazer é comer, mastigar? A comida é pastosa? Mas dá alegria para ela. Como é que vai tirar essa mastigação? E não existia mastigação? Como é que vai ser? Não tem jeito. Então, eu acho assim, sabe, Betânia, que faz os tratamentos de tanto estudo, de tanta experiência, poder dar certo, é o avô, a avó, o pai e a mãe estar ali. Se a gente não sabe falar o bonito igual eles falam, não sabe dar soluções, mas a gente sabe contar o que aquela criança, aquele doente raro está precisando naquele momento. Então, pessoal, eu não sei se eu ajudei em alguma coisa, não, mas eu vim para falar da experiência com a Maricotinha. Vai ser um prazer o dia que vocês quiserem ir lá na Casa de Maria. Deixa eu contar só uma coisa. A Casa de Maria é tão legal, que os doentes raros entraram no jogo do Cruzeiro e Atlético. E a Maricotinha, ela entrou no colo do Hulk. Gente, eu sou cruzeirense. E a minha família é toda desse outro time. É a maior briga. Se um neto meu dos 11 torcer para o Cruzeiro, eu fico proibida de ir na casa dos meninos. Então, eu não posso falar em Cruzeiro. Mas esse cara aí, o Hulk, depois que aconteceu isso daí, sabe o que ele fez? Sem falar nada com ninguém, sem televisão, sem nada. Porque você sabe que onde ele vai é lotado. Gente, ele comprou a esteira mais moderna que tem para recuperação de pessoas com deficiência. E avisou o Marcelo assim: me espera na Casa de Maria. Foi para a Casa de Maria, nós não contamos para ninguém. E chegou uma esteira que tiveram que desocupar um cômodo lá no Belvedere, para colocar a esteira que o Hulk doou para a Casa de Maria. E é assim que a Casa de Maria sobrevive. Porque você sabe o pior? Eu e o meu marido, nós não podemos dar emenda impositiva para a Casa de Maria, não. Vocês acreditam? Nós não podemos, porque nós somos a voz da Maria. E isso não é bom na política. Então, aí, olha, como que Deus é bom. É isso, gente. Então, esse daí, que é do outro time, eu amo ele. Pessoal, olha, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê força e nos dê muitos anos, né, para a gente realmente
conseguir conquistas, né? Mas, olha, tudo vem de Deus, tá? Nada somos nós. É Ele que sabe o que está aí para a gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Professora Marli, pode ficar aqui, por gentileza? Muito obrigada pela sua fala, né? E eu entendo que, assim, gente, a professora Marli, muito mais do que... Ou melhor, muito mais do que a avó, não, porque a avó é o papel principal nessa história, né, professora Marli? Mas o cargo que ela exerce hoje de vereadora, a gente sabe que o quanto a política, independente de partido político aqui, tá, gente? O quanto a política é necessária quando a gente fala em doenças. Porque, para a gente conquistar direitos, a gente precisa de apoiadores, tanto em âmbito municipal, quanto federal, quanto estadual, né? Então, isso é muito importante. Então, professora Marli, muito obrigada por esse papel que você exerce como vereadora e parabéns pelo lindo papel que você exerce como vó dos 11 netos, e principalmente da Mariazinha. A sua equipe autorizou a gente a colocar a foto dela no telão, que foi ali marcante com o Hulk. E eu queria convidar a Aline está por aí, para te entregar uma singela homenagem aqui da nossa equipe. Pessoal, no Brasil inteiro, tá? Esse cordão é válido. Fila de aeroporto e tudo, eu estou passando o tempo. Quem precisar do cordão, pode me pedir que eu levo, tá? Para vocês, na casa de vocês. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. E depois, para quem fez a inscrição também pelo link, eu vou enviar o link que vocês têm daquele meio para poder solicitar o colar dos raros direitinho, tá bom? A miastenia é classificada como uma doença rara. Depois, doutor Eduardo, bom dia, vi que ele já chegou, ele pode até explicar um pouco melhor sobre isso também, mas é sim classificado como doença rara, tá?